Olá, já tem alguém aí? Penso e existo, logo penso e agradeço por poder pensar. Boa noite. Essa vida é um presente de um passado. Vou aguardar mais um pouquinho. Hoje quer voar, voar. Às vezes me pergunto Me mandem um oi. Me digam, por favor, se o som tá ok, pra gente poder começar o estudo de hoje. deixar de errar. Oi, Paula, boa noite. Tô mais que um grão de areia. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Leninha. Bem-vinda. Oi, Beth. Oi, Mauricéia. Oi, Mônica. Olá, Sueli. Vera, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, Tânia. Vamos lá, então. O pessoal já entrou. Vamos começar. Boa noite a todos. É com imensa alegria que mais uma vez vi a terça chegar, sabendo que estaria aqui reunida cada um de vocês para juntos podermos aprender um pouco mais a respeito das lições deixadas pela espiritualidade a todos nós. Aqui aprendemos, ensinamos, refletimos e agregamos um conhecimento imensurável do ponto de vista espiritual. Por isso eu quero desde já agradecer a presença de cada um de vocês pela disponibilidade, pelo interesse e pelo amor à doutrina espírita. E para iniciarmos os nossos estudos de hoje, peço que vocês fechem os olhos, elevem os pensamentos a Deus, a nosso querido irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo, à espiritualidade amiga e ao nosso mentor espiritual, nosso companheiro de todas as horas. E então agradeçamos a eles pela assistência constante, pois mesmo que não nos atentemos aos pequenos detalhes, são neles que eles agem, nos intuindo, direcionando e protegendo dos perigos do caminho. Agradeçamos também pelo dom da vida, pelo privilégio de buscar o conhecimento a respeito da vida espiritual, encontrando o Consolador prometido. Nesse caminho, obviamente de muita evolução, que todos nós estamos traçando. Que nesse momento mentalizemos as pessoas amadas, nossos entes queridos, para as quais desejamos sinceramente auxílio, socorro, cuidado, enviando vibrações de amor, serenidade, resignação e paz. E por fim, não nos esqueçamos de pedir por todas as pessoas ao redor deste mundo que sofrem, assoladas pela fome, pela guerra, pela doença, pela miséria e pela falta de amor. Que as palavras aqui ditas e aprendidas sejam levadas até essas pessoas como uma feixe de luz que invada seus corações e os encham de esperança e de amor. E que assim seja hoje e que assim seja para todo o sempre. Então, para abrirmos o nosso estudo de hoje, mais uma vez nós faremos uso do nosso querido companheiro, livro Estações, da editora SEAC, do Adeilson Salles, e a mensagem de abertura se chama Escolhas, e ela nos traz a seguinte lição: cada escolha é uma semente, e só você colherá os frutos. Nossas escolhas, nossa vida no futuro, cada dia é lavoura imensa que plantamos com as mínimas escolhas e atitudes. As escolhas impetuosas normalmente dão frutos verdes e amargosos ao longo do tempo. Existem aquelas que precisam ser feitas no tempo certo, na estação adequada. A leitura que fazemos é uma escolha determinante para o nosso bem-estar. Espero que esse livro seja uma boa companhia para a nossa reflexão. Os ambientes que frequentamos, os amigos que fazemos, tudo é uma questão de escolha e redundará em uma consequência para a gente. Nada nos é obrigatório no mundo, e nosso livre-arbítrio é como um par de asas que nos permite voar pelo mundo das nossas escolhas. Façamos um esforço
para pensar em nossas recentes escolhas. A vida que temos hoje revela se elas foram as melhores em nossas recentes escolhas. Estamos vivendo em paz? Dormimos bem? Nesse momento, respondamos a essas indagações a nós mesmos, pois no final somos os únicos responsáveis pela estação na qual nos encontramos. E essa mensagem, ela nos fala a respeito de quê? Ela nos fala a respeito do nosso livre-arbítrio, de que nós somos todos livres para plantar exatamente aquilo que nos for necessário num determinado momento da nossa vida. Essa colheita, obviamente, ela é opcional, mas na verdade essa plantação é opcional. A colheita no futuro, ela é obrigatória. Se nós pararmos para analisar a nossa vida nesse momento, cada um de nós individualmente, e nós percebemos aonde nós nos inserimos e quais são as coisas que hoje nos fazem bem ou nos fazem mal, nos trazem felicidade ou tristeza, essa análise ela pode trazer de forma muito clara para todos nós se as escolhas, se a plantação lá atrás ela foi proveitosa nessa colheita de hoje, ou se talvez nós tivéssemos que ter feito algo diferente. Então, o livre-arbítrio, ele nos auxilia a vida toda, mas ele também nos permite decisões erradas, dependendo do caminho que a gente escolhe seguir. Então, não que ele seja mal, ou que a gente tenha que ter cuidado com ele, a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito pelo livre-arbítrio, a gente tem que estar sempre muito atento, o vigiar e orar sempre, para que a gente nunca se esqueça, jamais, que hoje a gente planta, mas amanhã a gente colhe, com certeza. A gente não consegue fugir disso. O nosso presente determina o nosso futuro. Então nós precisamos estar muito atentos, muito conscientes dessa realidade, para que a gente consiga fazer do nosso futuro um lugar mais brilhante, onde a gente sofra o menos possível. E eu digo menos possível porque nós moramos na terra das provas e expiações por enquanto, e esses sofrimentos, infelizmente ou felizmente, são necessários. Felizmente, eu tenho certeza, porque são eles que nos impulsionam a sanar os nossos defeitos e os nossos erros. Então, que essa mensagem do livro Estações, do Adeilson Salles, da editora SEAC, que está disponível na loja do Letra Espírita, tá bom? Se alguém quiser, esse livro foi distribuído pelo Clube do Livro, mas se alguém não tiver, ele está disponível na lojinha. Então, aqui tem reflexões muito importantes, muito pertinentes, reflexões muito sérias, que inclusive podem nos auxiliar como um guia na nossa reforma íntima, que foi o tema que nós trabalhamos na semana passada. Então, que essa mensagem de abertura, ela siga com a gente aí durante a semana, para que a gente reflita bastante e faça escolhas mais saudáveis no presente, para que no futuro a gente colha mais coisas boas do que coisas ruins. E aí, me referindo à semana passada, atendendo então a pedidos e muitas dúvidas da semana passada, hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Para iniciar esse nosso estudo hoje, eu acho válido contar um pouco da minha história, a título de exemplo, tá? No caminho da mediunidade. Eu era bem jovem, muito jovem, quando eu ouvi uma pessoa dizer que eu tinha mediunidade. Mas na época, obviamente, eu era praticamente uma criança, eu não dei a menor importância, e principalmente pelo fato de que naquela época eu era criada dentro de um contexto católico, tá? A minha família, grande parte da minha família é católica, e durante a minha infância e parte da minha adolescência foi o que eu segui, foi aonde eu me inseri religiosamente falando.
Mas desde muito cedo mesmo, os meus pais perceberam algo diferente. Aliás, porque quando eu era pequena, bem pequena, eu falava a respeito de algumas coisas que dos adultos que obviamente eu desconhecia. E esse foi um dos primeiros sinais, entre aspas, da minha mediunidade. Mas logo isso acabou passando. Quando eu cresci e me tornei adolescente, eu entendi que uma parte da minha família era espírita. E com isso eu passei a me interessar a respeito do tema. E eu iniciei esse interesse lendo romances espíritas, que normalmente é por onde a gente começa, porque é uma leitura mais fluida, mais fácil. Logo eu comecei, depois de ler alguns romances, eu comecei a dizer para os quatro ventos que eu era espírita, e isso fazia com que os meus amigos, o contexto no qual eu me inseria na época, me fizessem algumas perguntas sobre alguns temas pertinentes, e de forma inexplicável também. Eu sabia naquela época responder sem mesmo nunca ter lido um livro da codificação ou então um livro doutrinário. Na época eu realmente só lia romance. Era como se eu soubesse responder de forma inconsciente. E esse a gente pode dizer então, novamente entre aspas, que foi mais um dos sintomas, o segundo sintoma da minha mediunidade. Nessa época, durante a minha adolescência, eu era muito irritada e eu vivia os extremos das emoções de forma muito exacerbada. E todos os meus sentimentos, as minhas atitudes, elas eram extremamente afloradas. E aí veio uma pessoa, um belo dia, e me disse: olha, Rafa, você precisa desenvolver a sua mediunidade. E eu ouvi essa frase muitas e muitas e muitas vezes ao longo da minha vida. Eu fugi por muito tempo, posso dizer que por quase 30 anos, e usava as mais diversas desculpas, Na época fazia faculdade, na época que fazia faculdade, a desculpa era a falta de tempo, eu faço faculdade à noite, eu não tenho como ir ao centro, também tenho coisas da faculdade para estudar, eu não tenho como parar para estudar um livro espírita, eu tenho muita coisa para fazer. Aí chegava nas férias, alguém conseguia me levar para o centro, para a casa espírita, chegava lá, normalmente a gente ouve falar sobre o que? A tal da reforma íntima, a nossa necessidade de mudança e de evolução constantes. E aí aquilo já me irritava, porque, imagina, é muito difícil, eu não preciso disso, enfim. Todas as desculpas que a gente dá quando a gente está fugindo de algo que no fundo a gente sabe que precisa ser feito. E aí nesse contexto de foge daqui, foge de lá, esse descontrole de emoções e essa sensibilidade utilizada de uma forma errada, digamos assim, ia crescendo e fazia parte do meu contexto mesmo. Eu achava que eu era daquele jeito, que devia ser assim, e tudo bem. O que eu não sabia naquela época é que a espiritualidade, ela nos acompanha o tempo inteiro, e nesse acompanhamento, obviamente que ela nos influencia tanto para o bem quanto para o mal, e alguns nos pedem socorro. Obviamente que nesse contexto a desestabilização, ela é inevitável, principalmente aqueles que não se dão conta, da grande responsabilidade que possui, como eu desconhecia, obviamente, na época, de acordo com essa historinha que eu contei para vocês aí. Então, finalmente, eu decidi e entendi que eu precisava estudar, e que eu precisava realmente entender como o mundo espiritual funcionava e como isso deveria ser feito, como esse estudo então deveria ser feito. Eu confesso para vocês, sem nenhuma vergonha, principalmente porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar. Tem bastante gente que eu tô lendo aqui que diz que ainda fogem, da responsabilidade, da mediunidade. Então eu confesso sem nenhuma vergonha que eu fui pela dor. Eu fui pelo cansaço psicológico de não saber lidar comigo,
pelo contexto de afastar pessoas de mim por conta da forma que eu agia, sentia e falava na época. Eu fui pela angústia de uma ansiedade que não tinha cura, que era absurdamente gigantesca. Então, os caminhos que me trouxeram até aqui onde eu tô hoje, eles foram tortuosos, eles foram cheios de pedras, cheios de espinhos, mas eles me tornaram com certeza uma pessoa mais forte e mais consciente da responsabilidade e da necessidade de estudar, de aprender, de auxiliar, de servir, de se doar, na verdade. E aí, de acordo com essa historinha, eu demonstro 4 lições que para mim foram muito importantes e que eu me expus no início desse caminho de estudo sério, de dedicação realmente, que eu vivo há mais ou menos 3 anos. O primeiro passo que eu precisei dar foi deixar de me sentir importante porque eu era médium. Todos nós somos médiums, ponto. Isso é uma realidade. É uma qualidade, é uma faculdade inerente a todos os seres materiais ou espirituais. E importante que a gente diga que ser médium independe de religião. O que difere um do outro é a liberdade e o seu desenvolvimento. Então nós temos médiuns evangélicos, espíritas, católicos, enfim, todas as religiões que a gente conhece nessa vida. Então a mediunidade ela é comum a todos os seres humanos, mas apenas em alguns isso se demonstra de forma ostensiva. Mas aí eu volto na primeira frase que eu disse, nesse trechinho. Nós não somos especiais e nem importantes porque a mediunidade se demonstra, aflora de forma ostensiva. Iniciando os meus estudos, nessa época em que eu iniciei realmente essa dedicação mais disciplinada, mais séria, mais responsável ao estudo da doutrina, a reforma íntima me premiou com o primeiro ensinamento, a necessidade urgente de que eu vencesse a prepotência e o orgulho. Sim, porque eu era assim. E quando as pessoas me diziam que eu era médium, apesar de eu fugir, eu me achava muito especial. E aí eu aprendi com a reforma íntima que não é bem assim. Médiuns são todos, sem nenhuma exceção, falíveis. E por isso, Jesus, ele nos ensinou a vigiar e orar. Todos precisam de disciplina, trabalhando dentro de si o objetivo do bem de todos e não o bem pessoal. Ocorre que muitos, a gente sabe, não julgando, apenas colocando, exemplificando, demonstrando uma realidade que muitas pessoas sabem ser verdadeira, que buscam nos trabalhos mediúnicos um lugar de destaque dentro da doutrina, um lugar de destaque dentro do meio social, onde aquele médium se insere, mas a experiência do dia a dia, ela demonstra que a mediunidade não é nenhum tipo de prêmio, ela é simplesmente doação ao próximo. E eu digo simplesmente porque ela se limita a isso. Mas o doar-se ao próximo é de uma grandiosidade gigante e que para nós, sem exceção, é muito difícil no atual contexto no qual a gente se insere aqui dentro da materialidade. A mediunidade, ela é doação, ela é caridade e em nenhum momento pode estar revestida de quaisquer tipos de interesses escusos, como uma posição de destaque dentro do grupo social onde a gente se insere, por exemplo. Ser médium não nos torna nem um pouquinho especiais. Trabalhar pelo outro foi a escolha que nós fizemos quando a gente ainda estava lá no plano espiritual. Por isso, a gente precisa começar o quanto antes. E essa foi a minha segunda lição. A terceira lição que eu aprendi, que me foi ensinada, dentro desse meu caminho para entender um pouco, porque tudo a gente não vai entender nunca, mas entender um pouco do que acontecia comigo e do que eu precisava fazer, foi a de que quanto mais se trabalha,
mais trabalho chega. Se você já fez algo, isso não chega nem perto daquilo que pode ainda ser feito. A gente fez muito pouco, perto do muito que há para a gente fazer e se doar aos nossos irmãos em Cristo. Não há tempo para comodismos. Vigiar e orar é uma coisa para sempre, é o tempo inteiro. Nós devemos emanar o que há de bom em nós mesmos, não deixando que os maus pensamentos tomem conta de nós. A mediunidade não é presente, ela é obrigação de oferta. E a quem muito foi dado, muito, muito será cobrado. Isso nos ensinou o Evangelho de Jesus. Então, a gente precisa entender isso de forma urgente. A quarta lição que eu logo aprendi: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Mediunidade demanda estudo e dedicação. E esse tema, essa frase, Espíritas, amai-vos e instruí-vos, nós estudamos na semana passada. Para quem perdeu, está salvo na aba de vídeos aqui do Face do Letra, e vocês podem ver lá um pouquinho a respeito da tão importante reforma íntima. Mediunidade é doação e nós nos doamos em tudo. Conhecer a nós mesmos é o primeiro passo nessa gama de estudos a que nós devemos nos propor. Autoconhecimento, obviamente, é poder. Poder de controlar o que há de ruim, melhorar e evoluir. Não é poder no sentido de que, naquele sentido que os seres humanos, em sua grande maioria, desejam tanto. O autoconhecimento, ele é o poder que nós temos em relação a nós mesmos. O poder de sermos pessoas melhores ou piores, dependendo da nossa escolha. Aprender, obviamente que todos sabem que nunca é demais, e esta é uma poderosa ferramenta que o médium possui. E aí, adentrando a codificação básica de Kardec, obviamente, nós não podíamos deixar de falar, a obra mais importante quando se fala a respeito de mediunidade, obviamente, que é o Livro dos Médiuns. E a partir de agora, de forma muito breve, para que isso não fique cansativo, e também para incitar vocês a estudarem pelo livro, ler de forma disciplinada, eu falarei acerca das diferentes mediunidades segundo o Livro dos Médiuns. Segundo Kardec, os médiuns eles podem ser divididos em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que possuem o poder, entre aspas, sempre, de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E os médiuns de efeitos intelectuais, que são aqueles propensos a receberem e transmitirem comunicações inteligentes. No item 188 de O Livro dos Médiuns, Kardec traz as variedades que são comuns a todos os gêneros de mediunidade. O primeiro deles é o médium sensitivo, que sente a presença dos espíritos por uma impressão que pode ser geral ou local, vaga ou material, e que pode distinguir espíritos bons ou mais pelo tipo de impressão que sentem. O médium natural ou inconsciente é aquele que produz fenômenos de forma natural, espontânea, sem que haja manifestação de sua própria vontade. Já o médium facultativo ou voluntário é aquele que consegue provocar fenômenos pela sua própria vontade, mas, obviamente, sempre com a aceitação dos espíritos. Já em relação à mediunidade de efeitos físicos, especialmente no item 189, ensina-nos que, em primeiro lugar, há os médiuns tiptólogos, por meio dos quais se produzem ruídos ou pancadas. Há também os médiuns motores, que conseguem movimentar corpos inertes. Os médiuns de translações ou de suspensões, estes podem suspender corpos inertes no espaço, sem que haja um ponto de apoio. E alguns também conseguem elevar a si mesmos, sendo que esse tipo de médium é relativamente raro. Existem também médiuns de efeitos musicais, que conseguem fazer funcionar instrumentos
sem que haja contato físico com ele. Esse tipo de mediunidade também é muito rara. Aos médiuns de aparições, que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, sendo muito excepcional esse tipo de manifestação. Aqui a gente abre até um parênteses, essas mediunidades que provocam fenômenos muito grandiosos, vamos dizer assim, hoje elas são muito raras. Por quê? Porque hoje nós já não precisamos mais desse tipo de manifestação. Lá no início, né, se a gente lembrar da história das mesas girantes, de toda a origem da doutrina espírita, a gente percebe que, por ser um assunto absurdamente desconhecido na época, a espiritualidade entendeu pela necessidade da ocorrência dessas manifestações extraordinárias. Hoje nós já temos acesso a milhões e milhões e milhões e milhões de livros da doutrina espírita. Hoje a doutrina espírita não é uma coisa desconhecida da maior parte das pessoas. Obviamente que, lógico, deve ter gente que nunca ouviu falar, nunca se interessou, não conhece porque tem medo, porque tem de tudo isso. A gente tem que respeitar cada um no seu tempo. Mas hoje já não tem necessidade desses shows, entre aspas, né? Porque nós sabemos da realidade da vida no plano espiritual. E hoje as mediunidades, digamos assim, elas são muito mais calmas. Será que seria a palavra certa? Não sei, as mediunidades elas são menos estrondosas. Hoje nós já temos esse conhecimento e aí a espiritualidade percebe e sabe que não tem necessidade de todo esse estrondo que havia lá no começo, antigamente. Por isso que hoje essas mediunidades são extremamente raras, tá? Nós temos também os médiuns noturnos, que são os que conseguem obter efeitos físicos apenas à noite, na obscuridade. O médium pneumatógrafo, que são aqueles que conseguem a escrita direta, sendo também muito raro. E sobre essa mediunidade, Kardec explica em nota que nesse caso não há qualquer influência dos materiais cerebrais do médium, que serve apenas de meio material. Nós temos também os médiuns curadores, que são os que podem curar ou aliviar as dores de uma pessoa através da imposição das mãos. E por fim, os médiuns excitadores, que podem desenvolver em outra pessoa a faculdade de escrever por meio de sua influência. Aí a gente passa lá para o item 190 do livro dos médiuns ainda, que nos traz explicações a respeito das mediunidades intelectuais. O médium ele pode ser audiente, muito comum, são pessoas que podem ouvir os espíritos. Há também os médiuns falantes, também extremamente comuns, e que falam influenciados por espíritos. Os médiuns videntes, que são os que conseguem ver os espíritos mesmo quando estão acordados, quando em estado de vigília, sendo que é uma mediunidade excepcional quando se vê os espíritos de forma habitual. Tem também os médiuns inspirados, que são aqueles cujos pensamentos são influenciados pelos espíritos. Existem os médiuns de pressentimento, que possuem uma vaga intuição de coisas futuras. Os médiuns proféticos, que derivam dos inspirados ou de pressentimentos e conseguem a revelação de coisas futuras de interesse geral e que são encarregados de levá-las ao homem. Tudo, obviamente, né, quando a gente fala de visão, conhecimento de futuro, tudo com a permissão de Deus, como nós já vimos em outros estudos. Nós temos os médiuns sonâmbulos, que são assistidos pelos espíritos quando em estado de sonambulismo. Os médiuns também estáticos, que recebem revelações dos espíritos em estado de êxtase. Os médiuns pintores e desenhistas, que são os que pintam ou desenham com a influência dos espíritos. E por fim, os médiuns músicos, que executam, compõem ou escrevem músicas influenciadas pelos espíritos, podendo ser tanto mecânicos quanto inspirados ou intuitivos. Aí a gente tem que falar um pouquinho, e
quando a gente fala de mediunidade, principalmente a ostensiva, a gente precisa dar muita atenção para isso, é que o médium sério é aquele que faz uso da sua faculdade apenas voltando-se para o bem e para coisas que sejam úteis. Os médiums modestos são os que não atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem e sabem que são suscetíveis de mistificações. Já os médiums devotados entendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve até mesmo sacrificar os seus gostos, hábitos, prazeres, o seu tempo e os seus interesses materiais em benefício do outro, do próximo. E por fim, ainda estamos no livro dos médiuns. O médium seguro é aquele que possui a facilidade de execução, um caráter reto, merecendo plena confiança por essas características e pela elevada natureza dos espíritos que o assistem, sendo esses menos expostos a serem enganados. E aí a gente chega, na importância de se falar que a mediunidade é uma responsabilidade muito grande e ela precisa ser exercida e desenvolvida, entre aspas, de forma muito consciente e séria. E é através do quê? Que esse desenvolvimento ele vai ser sério, ele vai ser disciplinado através do estudo. Através de um estudo coerente, de um conhecimento a respeito das obras básicas, quando se fala a respeito da mediunidade, principalmente do livro dos espíritos, ou do livro dos médiuns, obviamente que todos são de extrema importância, mas a mediunidade está ali. Mas obviamente também que para que se entenda, é preciso conhecer um pouquinho de tudo, nós não vamos conhecer tudo realmente, mas é preciso que o médium estude, é preciso que o médium se dedique de forma séria ao entendimento de boa parte do funcionamento da vida no plano espiritual, da forma pela qual os espíritos nos influenciam para que ele se torne forte, para se proteger, para proteger as pessoas que precisarem dele, porque só através desse estudo disciplinado é que se consegue o discernimento, o esclarecimento a respeito de tudo o que nos faz transmitir comunicações de qualidade. Então, a todos nós que nos encontramos desejosos de desenvolver a mediunidade, aqueles que obviamente têm a mediunidade ostensiva, é preciso ter ciência de que não existe um roteiro para seguir. Obviamente que, como tudo nessa vida, cada um de nós decide pelos caminhos em momentos diferentes, aprende de formas diferentes e absorve aquilo que aprende de forma mais diferente ainda. Então, se eu pudesse aconselhar um caminho inicial, um caminho, um pontapé inicial, digamos assim, eu aconselharia a reforma íntima. A reforma íntima, que foi o que me deu serenidade de verdade, o que me deu o entendimento íntimo que eu precisava para iniciar as minhas trilhas na mediunidade. Mas lembre-se que a reforma íntima ela demora muito. Então o primeiro exercício que a gente tem que fazer, até quando a gente for começar a reforma íntima, é o exercício da paciência. E outra coisa que é muito importante é que a gente não se preocupe qual é o tipo de mediunidade que nós temos. Nós não precisamos nos ocupar de entender por que o coleguinha que começou aí no centro, no estudo com a gente, já está realizando trabalhos mediúnicos e nós não. Mediunidade não é só psicografar, não é só ouvir, não é só ver, não é só incorporar, não é só falar, não é só curar. Você, médium, você pode ser médium sorrindo para um estranho na rua. Um bom dia, animado, feliz, com ânimo, transmitindo uma energia positiva. Às vezes uma pessoa que passa por nós precisa dessa atitude e simplesmente do nosso bom dia, talvez para ter um dia melhor. Como nós dissemos, eu estou exemplificando formas inerentes a todos nós de mediunidade, porque como eu disse, todos nós somos médiums,
para que a gente não se atenha tanto a que mediunidade que é a minha? Será que eu sou médium? Será que... Por que está demorando tanto para eu começar a trabalhar numa sessão mediúnica na casa espírita que eu frequento? Gente, isso não tem a menor importância. As coisas vão acontecer no momento em que elas precisarem efetivamente acontecer, no momento em que elas devam acontecer. Enquanto isso, a gente pode exercer de forma muito bonita a mediunidade que é inerente a todos nós. Então, nesse exemplo que eu dei, né, dando um dia feliz, de energia positiva para um estranho que passa na rua, talvez a gente esteja melhorando o dia dessa pessoa. A gente pode ser médium ouvindo com paciência verdadeira uma pessoa que precisa falar, que precisa desabafar. A gente também pode ser médium falando, talvez com uma pessoa que precise ouvir. O ser humano ele se preocupa muito quando ele inicia os seus caminhos pela seara espírita com as tais demonstrações ostensivas da mediunidade. Mas como dito anteriormente, é sempre bom frisar, essa faculdade ela é inerente a todos nós e nem sempre ela vai se mostrar de forma ostensiva. Todos nós somos médiums, eu volto a repetir, mas nem todos nós seremos médiums ostensivos. E é preciso que se entenda isso para que a gente não se deixe levar pela vaidade, pelo orgulho, que são sentimentos que impreterivelmente vão enfraquecer as nossas forças ao longo do caminho que a gente precisa seguir. Então, se eu puder dizer da mediunidade uma única e grande característica, essa é a obrigação de se doar ao próximo, seja da forma que for. Falamos aqui, obviamente, a respeito da caridade despretensiosa. O que é fazer caridade? O que é ser caridoso? Será que é dar dinheiro para uma pessoa que nos pede? Dar aos que precisam aquilo que sobra na nossa casa? Ofertar aos que têm frio uma roupa que a gente não quer mais? Sim, isso também é caridade. Mas é importante dizer que isso é uma vertente da caridade. A caridade, ela não é só isso. Ela não é só o auxílio material, que, claro, é muito importante, é muito necessário, já que nós vivemos num mundo quase que totalmente material. Mas ser caridoso, exercer a mediunidade inerente a todos nós em forma de caridade, em suas mais variadas nuances, em resumo, é ser despretensioso, é não esperar retribuição de qualquer natureza, porque isso meio que anula aquele ato que tinha tudo para ser revestido da mais pura beleza. Anula para quem o fez, mas não para quem o recebeu. Obviamente isso tem que ficar claro. Nos traz lá o Livro dos Espíritos que a mais meritória de todas as qualidades possíveis é o sacrifício dos interesses pessoais em detrimento daquilo que necessita o nosso próximo, sem que levemos em nossos corações qualquer tipo de intenção oculta, escusa. Ela é a caridade desinteressada, que a gente tanto fala no Espiritismo e que eu sei que é muito difícil de fazer, porque nós somos seres que sempre esperam pelo menos um obrigado, e aí já não foi despretensioso. Essa é uma valiosa lição, fazer o bem sem olhar a quem. Essa frase ela pode soar um pouco clichê, mas ela é revestida de muita verdade quando nós falamos e dissertamos a respeito da caridade. Nós já vimos em estudos anteriores que o orgulho, a vaidade e o egoísmo, eles são as raízes mais maléficas que assolam o coração humano. São sentimentos dos quais derivam toda a desordem, todo o desamor e todo o desafeto que nós somos obrigados a conviver no dia de hoje de forma extremamente cansativa, de forma extremamente ostensiva. Hoje, a gente pode dizer que o mal do século é a falta de empatia, e ela nasce, obviamente, dessa falta de amor, dessa falta de afeto, dessa falta de atenção com o próximo, e tudo isso nasceu de uma raiz absurdamente ruim, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Sempre que preenchidos, que nós estamos preenchidos por esse tipo de sentimento, obviamente que nada de bom vai sair das nossas atitudes. Já dizia uma outra frase, né? Que a sua mão direita não saiba o que faz a sua esquerda.
esperar aplausos, reconhecimento, comentários, parabenizações. Quem de nós nunca quis isso bem lá no fundo? Porque a gente não pode mentir para nós mesmos quando a gente está nesse processo de reforma íntima. Então, quem de nós nunca esperou pelo menos um obrigado ou um comentáriozinho assim, a fulana fez isso pro outro? Todos nós já fizemos isso. Esse tipo de coisa pode acontecer? Claro que pode. O que nós não podemos é permitir que dentro desses contextos o nosso coração seja transbordado desses sentimentos pela espera desse tipo de atitude. As pessoas nos dias atuais ainda se emocionam, ainda aplaudem, ainda admiram de forma exacerbada a caridade, porque infelizmente a caridade ainda é exceção, ela não é a regra. Obviamente que em tempos de internet, de redes sociais, nós precisamos abrir algumas exceções a determinados casos. E aí eu dou um exemplo. Eu inicio, por exemplo, uma atividade social, seja ela de que tipo for. Tanto para animal, quanto para criança, quanto para idoso, quanto para morador de rua. E aí a divulgação na internet dessa ação, ela é extremamente necessária, porque ela tem o quê como objetivo? Ela tem o intuito de trazer novos voluntários, trazer doações, mas percebam, o objetivo não é para si próprio, é para o outro, é para conseguir mais para o outro. Entretanto, eu digo mais uma vez, caridade não é sinônimo de dar apenas algo material. Caridade é, na verdade, sinônimo de se doar. Caridade significa fazer de coração puro e aberto o que quer que uma outra pessoa, o que quer que qualquer irmão em Cristo nosso precise em determinado momento da vida. A caridade, ela mora dentro das pequenas atitudes, também mora nas grandes, obviamente. Não se iluda achando que por ter e poder fazer pouco, de nada adianta a sua caridade. E aí eu peço que vocês reflitam, nas formas tão corriqueiras que nós temos de ser médiums, de praticarmos a caridade e o doar-se ao próximo, que é a base da mediunidade. Imaginem o valor que tem o seu sorriso para uma pessoa que num dia qualquer só enxerga motivos para chorar. Imagina o valor que tem o seu ouvido para uma pessoa que precisa muito, em determinado momento, desabafar. Imagine o valor que tem as suas palavras para uma pessoa que em determinado momento se encontra perdida e sem saber exatamente qual rumo ela deve seguir. Imaginem o valor que tem os seus sinceros elogios para uma pessoa que está com a autoestima baixa. Imaginem o valor que tem o seu tempo e a sua companhia para uma pessoa que passa dias e dias sozinha. Essas hipóteses que eu citei agora, que servem de reflexão para todos nós, elas são situações que são vividas por cada um de nós em algum momento da nossa vida. Um dia choramos, um dia nós estamos tristes, um dia a gente está meio desnorteado, sem saber o que fazer, um dia a gente se sente sozinho, um dia a gente está se achando feio, a gente está se achando pequeno, a gente está se achando diferente demais. Mas o que difere, na verdade, cada um de nós é o fato de que alguns têm dias assim, enquanto outros vivem assim. Aí a gente entra num assunto que eu acho sempre bom ser encaixado, ser relembrado. Os números da depressão hoje em dia eles são assustadores, já que não é à toa que ela é chamada, por muitos como o mal do século. A depressão, obviamente, nós todos sabemos que pode levar ao suicídio, cujos números também são assustadores. Aqui na cidade onde eu moro, nesses 6 primeiros meses do ano, nós tivemos 17 casos de suicídio. Gente, é muito grande, é um número absurdamente elevado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A caridade, essa que não precisa ser acompanhada de bens materiais, ela é a arma que cada um de nós possui na mão para amar o nosso próximo incondicionalmente e combater sentimentos como a depressão, doenças como a depressão, que podem culminar no ato extremo do suicídio.
e eu estou tomando eles como exemplo, principalmente para que a gente relembre da seriedade desse assunto. Não é nada difícil nós encontrarmos, por exemplo, a história de que um simples bom dia, acompanhado de um sorriso, fez um suicida repensar a sua decisão. Eu já ouvi histórias assim. Perceber pequenos sinais de tristeza, de desespero, de mágoa e oferecer ajuda é uma forma de exercer a caridade. Não reclamar que uma pessoa que está com depressão, por exemplo, é negativa, só chora, deprime todo mundo, só reclama. Se a gente não fizer isso, a gente já está fazendo caridade. Por mais que isso seja básico, no atual contexto que nós vivemos, a forma com que nós somos ainda, moralmente, ainda é caridade, porque para nós às vezes isso é difícil, porque nós somos imperfeitos pra caramba, muito imperfeitos. Oferecer o nosso ouvido para uma pessoa que precisa falar é caridade. Falar quando o outro quer ouvir também é caridade. Silenciar, que seja, estando ao lado de uma pessoa que só precisa de uma companhia momentânea, também é caridade. Ligar para o pai, para a mãe, para os avós, para qualquer ente querido, para qualquer amigo, perguntar simplesmente se está tudo bem, se a pessoa precisa de alguma coisa, é um ato enorme de caridade. Chorar junto com alguém que a gente ama e ajudar a pensar numa solução para um determinado problema é doação ao próximo, por isso é caridade. Acompanhar uma pessoa ao médico, convidar uma pessoa para ir para a igreja, para ir para o templo, para ir para o centro, também é caridade. Até mesmo o ato de cozinhar é caridade, porque é um ato de oferecer àqueles que amamos o alimento. Cozinhar é um ato de amor, é também caridade. É reunir as pessoas que nós amamos e ali conversar, trocar experiências, viver em sociedade como a gente precisa. Fazer o outro rir é caridade também. Levar os ensinamentos que nós já temos dentro de nós, de forma a amenizar dores e que isso fique muito claro, porque principalmente nós que sabemos a respeito de algumas verdades espirituais, nós não precisamos impor isso para ninguém. A tolerância religiosa também é uma vertente da caridade. Nós vemos tantos exemplos de intolerância com todas as religiões sem exceção. E a gente, dispondo do conhecimento que nós dispomos, a gente não precisa enfiar na cabeça da outra pessoa que não é espírita. A gente pode transmitir aquilo que a gente sabe de forma que para aquela pessoa fique aceitável. É com respeito, é com carinho. Isso também é caridade. Porque nós sabemos que a maior caridade que nós fazemos pela doutrina espírita é a divulgação dela. Mas a gente também precisa saber os contextos, a gente precisa agir com respeito em todos os setores da nossa vida. E esse, obviamente, que é um desses. Lógico que se alguém te perguntar, uma pessoa que tem uma outra crença, uma outra religião, fizer uma pergunta, você vai falar. Mas você não precisa achar que você precisa enfiar na cabeça que isso aqui que a gente aprende é o certo, porque cada um no seu momento, cada um tem a sua forma de entender. E principalmente quando a gente fala de religião, a gente tem que pôr na cabeça da gente uma coisa muito básica. O objetivo de todas as religiões é o mesmo. As religiões cristãs, né? É o amar ao próximo, exercer a caridade, amar o nosso próximo, se doar ao nosso próximo, sermos pessoas de bem e dentro do nosso possível, das nossas limitações, caminharmos de acordo com os exemplos que Jesus Cristo deixou para nós. Se a gente partir desse pressuposto que todas as religiões têm esse objetivo, a gente não precisa brigar com ninguém, a gente não precisa enfiar na cabeça de ninguém nada, porque a gente que é espírita, o amiguinho que é católico, eu tô vendo uma amiga minha muito querida aqui, que tá lá no Japão, que ela é católica, nós nos damos muito bem, muito bem. Por quê? Porque nós sabemos que o objetivo é o mesmo, só que a forma que para ela faz bem acreditar que ela aprendeu é uma, a minha é outra, a do coleguinha que é evangélica é outra, mas só que a gente está buscando uma coisa só. A gente não precisa se agredir, se desrespeitar, a gente precisa se unir, para a gente levar essa mensagem para tudo que é lado, para ver se esse mundo fica melhor. Então, como tudo na vida que realmente vale a pena, a caridade verdadeira, ela é abstrata, ela é subjetiva,
Por isso, muitas vezes a gente não percebe o quanto pequenas atitudes nossas, elas podem mudar a nossa vida e a vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Beijo, Raul, obrigada por estar aqui, viu? Sabe o que mais é caridade? Outra coisa que eu acho importante que a gente fale, e que é um jeito lindo da gente se doar para o próximo e aprender a exercer essa mediunidade que é de todos nós, seres humanos, é nós acabarmos com a invisibilidade social. É muito comum nós vermos na televisão, de tempos em tempos, que se façam alguns experimentos, entre aspas, que demonstram de forma muito prática como as pessoas que exercem determinadas profissões, por exemplo, elas são ignoradas pela sociedade. Aí a gente pode citar alguns exemplos que já passaram na televisão, né? Aquelas coisas que, por exemplo, um gari, ou uma faxineira, ou um porteiro, ofícios extremamente importantes e necessários para a nossa sociedade, mas que às vezes tem, né, experimentos assim, a pessoa está na rua e aí fica filmando para ver quantas pessoas vão passar por aquela pessoa que está exercendo ali o ofício dela, e nem dá bom dia, nem vê, nem nada. E às vezes até perguntam, né, você viu fulano? Não vi. Então isso é invisibilidade social. Por algum motivo íntimo de algumas pessoas, talvez o entendimento seja de que essas pessoas não mereçam nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. Isso é um absurdo dos mais gigantes que a gente pode citar. Acabar com essa mentalidade é uma caridade que na verdade nem deveria ser chamada de caridade, porque ela é uma obrigação moral de cada um de nós. Nós sabemos, acho que eu não preciso nem ficar falando muito, que ninguém é melhor do que ninguém. Os nossos diplomas, as nossas posições sociais não valem absolutamente nada se a educação não fizer parte das nossas atitudes. Não adianta a gente saber na teoria e não praticar. Existe também a invisibilidade social que é causada pelo preconceito, por exemplo, com as pessoas que estão em situação de rua, com as pessoas que têm tatuagens, com as pessoas que se vestem diferente, com as pessoas que têm piercing, com as pessoas que têm o cabelo fora do padrão, os corpos fora do padrão. Julgar o outro pela sua aparência é um erro que nós cometemos muito e que nos afasta muito também da verdadeira acepção da palavra caridade. Isso também é uma obrigação moral, e atitudes contrárias devem ser extirpadas do nosso cotidiano. Aliás, já demorou muito para essas atitudes deixarem de existir. Como sempre eu digo, a nós não é concedido em nenhum momento a posição de juízes dos outros. Ninguém aqui veste a toga e está na posição de julgar ninguém. Por isso, não cabe a nenhum de nós achar que determinados modos de vidas estão errados. Cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher como andar pela vida. E não há certo nem errado. A gente pode achar que está muito certo e está errado também. A gente não sabe nenhuma verdade. A gente não tem certeza de nada. Então a gente não pode julgar o outro. A gente não pode julgar o outro porque a gente não conhece a realidade dele. Nós somos espíritos com histórias extremamente longas e individuais que no momento nós desconhecemos porque estamos cegos pelo véu do esquecimento, e nós desconhecemos nós nos desconhecemos e que dirá o que a gente conhece do outro, achando que nós podemos julgar alguém pela vida que ela leva. Um dia eu li uma frase que eu acho muito pertinente para isso que eu falei agora. A autoridade para censurar está na razão direta da moralidade daquele que censura. E aí eu pergunto, há aqui entre nós alguém que é perfeito? Então, a nenhum de nós é outorgado o direito de julgar ninguém. Manter-se longe de ser o tribunal das outras pessoas é uma outra forma de caridade. Sabe aquela história de que não... De que muito ajuda quem não atrapalha? É mais ou menos isso, por mais grosseiro que possa soar. Mas nesses contextos de nos mantermos no nosso lugar e não julgarmos as atitudes do próximo, isso cabe muito, isso é muito pertinente. Porque se a gente não tem nada de bom para falar, nada para agregar, é melhor a gente ficar quietinho. Porque a gente não sabe a realidade das pessoas, a gente não sabe as cicatrizes que as pessoas carregam, a gente não sabe o quanto dói ser quem se é. Então a gente não precisa enfiar o nosso dedinho na ferida,
porque a gente está errado também, a gente é todo errado. Então, primeira coisa, né, é não julgar o outro. Então isso também é uma vertente da caridade. Então a lição desse estudo de hoje é que ser caridoso, fazer caridade, está ao alcance de cada um de nós. A caridade, ela é a forma pela qual nós podemos exercer a nossa mediunidade. Essa mediunidade que é comum a todos nós seres humanos, independente de qualquer coisa. É a mediunidade que nós exercemos nos doando para o outro, estando abertos para a percepção de detalhes, necessidades e anseios. A mediunidade, ela não precisa de plateia, ela não precisa de palco ou de qualquer preparação especial. Vimos o quanto nós podemos fazer ao longo dos exemplos que eu citei, com pequenas atitudes do nosso dia a dia. O que importa quando a gente fala de mediunidade é nós não usarmos pretextos, não julgarmos, sejamos felizes, façamos o que precisa ser feito, sejamos o bem, sejamos luz sempre, distribuamos os sorrisos, as atenções, as palavras, o ouvido, o nosso tempo, a nossa companhia, o nosso alimento, dinheiro, roupa, o que você tiver e puder. Um dia a gente precisa ter sempre consciência disso, de que a gente não conhece o futuro, e um dia o necessitado pode ser um de nós, a gente nunca sabe. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo do bem. É simples assim. E aí, para terminar o nosso estudo de hoje, que nós temos essa 1 horinha que é restrita, né? Eu termino mais uma vez com uma reflexão aqui do nosso querido livro Estações, do Adeilson Salles, que se chama Sensibilidade. E que eu acho que ela fecha muito bem o estudo de hoje. E ela nos diz o seguinte: esteja mais atento às pessoas, preste mais atenção na vida. São tantas as situações que nos afligimos sem necessidade. Rotineiramente nos chegam sinais através dos entes amados, dos amigos e das situações vividas. Nossos pensamentos são sempre galopantes e ansiosos. Via de regra, se encontram à frente dos fatos. É o famoso manter o carro à frente dos bois. A vida não pode ser gasta, pois ela existe para ser degustada. As estações têm seu próprio tempo, assim como o aprendizado de cada um se dá no momento oportuno. Nada de afligir-se demasiadamente. Ouça mais, sinta mais, abrace mais. Para viver cada estação é necessário o cuidado próprio. Da mesma forma, faz-se necessário sensibilidade para o enfrentamento das lutas da vida. Cada minuto é importante, desfrute-o. Cada hora tem o seu encanto, encante-se. Cada dia tem a sua alegria, felicite-se. Cada semana uma história, protagonize. A sensibilidade é um instrumento a ser desenvolvido e educado pelo espírito imortal. Para a pessoa sensível, quando uma criança sorri com ternura, é Deus que se manifesta por ela. Então aqui essa mensagem nos fala o quê? Das pequenas coisas do dia a dia, que às vezes passam tão despercebidas por todos nós, que são maneiras sensacionais de nós fazermos a diferença na vida do nosso próximo e até na nossa vida também. Porque a gente tem que se amar também. A gente falou muito de caridade, de doação, mas para que a gente faça isso de forma saudável, a gente precisa se amar também. E isso é um tema para um próximo estudo, obviamente, porque também é longo. Mas que a gente se ame para poder doar esse amor de forma efetiva e proveitosa para o nosso próximo. Então, que ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias, a gente se atente mais a pequenos detalhes, tanto para que a gente agradeça pela nossa vida, quanto para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. E lembrando, acho que eu não citei isso no estudo de hoje, mas não só para as pessoas com as quais nós convivemos, não só para a nossa família, não só para os nossos amigos, mas também para as pessoas desconhecidas que cruzam os nossos caminhos. Também para as pessoas pelas quais a gente nutre algum tipo de antipatia. A gente vai evoluindo aos pouquinhos e a evolução ela só vem por meio das mudanças de atitude de nós mesmos, nosso amadurecimento e a nossa evolução.
Então que a gente se atente aos detalhes, que a gente dê muito mais valor para as pequenas coisas do que para as grandes. No fim, na somatória final, a gente vai ver que isso faz muito mais diferença do que a gente ficar se preocupando com tudo que é grandioso. Então, nesse momento, que a gente possa, do fundo do nosso coração, agradecer pelo estudo de hoje, um estudo edificante, pelas palavras que talvez tenham nos acalmado os corações, e que nós peçamos que antes de exercermos grandes feitos na mediunidade, que saibamos ser médiuns de sorrisos, de ouvidos abertos, de corações amorosos, de abraços reconfortantes, de palavras elevadas e de carinho sincero. Que colaboremos com a espiritualidade na formação de uma egrégora de amor ao próximo, de sintonia com o alto, pedindo a Deus que abrande corações odientos e que amenize os dias de briga e discussões que nós estamos vivendo no contexto atual, no qual a gente se insere. Mantenhamos sempre a nossa vibração elevada, vigiando os nossos pensamentos e permanecendo em oração, na certeza de que dias melhores chegarão. Que assim seja hoje, que assim seja sempre. Eu espero que vocês tenham entendido. Hoje o assunto ele era longo, então eu fiz poucas pausas, mas a Ju está aqui comigo, a nossa colunista voluntária, e ela sempre anota para mim as dúvidas. Então, se tiver passado alguma coisa, se tiver alguma dúvida muito recorrente, a gente faz um estudo, tá bom? A gente responde de alguma forma para vocês. Fiquem tranquilos. Se ficou alguma coisa para trás, vocês quiserem mandar inbox pelo Letra, a gente também responde, tá? E eu espero vocês na semana que vem, esse mesmo horário, às 29 horas, 21 horas, 29 horas, gente. Às 21 horas, esse nosso horário novo, para que juntos a gente estude mais um tema e aprenda um pouquinho mais nesse caminho de evolução que a gente está seguindo juntos, tá? Muito obrigada, vocês são a razão da gente estar aqui sempre. Sem vocês não teria por que a gente se dedicar e doar o nosso tempo, porque isso é feito para vocês com todo amor e com todo carinho. Então eu desejo uma boa noite, um descanso merecido e reconfortante para o nosso corpo físico, e que nosso espírito imortal, liberto das amarras da materialidade do nosso corpo, seja levado a lugares proveitosos no plano espiritual, lugares de estudo, lugares de muito ensinamento, e, se possível, se preciso, que ele auxilie aqueles que durante a noite precisam de socorro e precisam de conforto, tá? Muito, muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês e até mais.